Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre um texto, olha, fascinante. O capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios. Sim, é um capítulo-chave. É onde o apóstolo Paulo meio que vira a lógica do mundo de cabeça para baixo, sabe? Defendendo o ministério dele de um jeito bem surpreendente. Totalmente. O clima já começa, assim, tenso. Paulo pede que suportem um pouco de sua loucura. É forte isso, né? É forte. E ele fala de um zelo divino pela comunidade. Uma paixão protetora, quase. Ele compara os coríntios a uma virgem pura prometida a Cristo. Exato. E logo em seguida ele já expõe o receio central dele, né? Qual seria? O medo de que a mente dos coríntios seja corrompida, desviada daquela devoção sincera e pura a Cristo. Ah, sim. Ele se preocupa que, assim como a serpente enganou Eva lá no início, eles estejam sendo seduzidos por outros pregadores. Gente que traz um outro Jesus, um outro Espírito. Ou um outro evangelho, como ele diz. Isso. E o que mais parece alarmar Paulo é a facilidade com que eles parecem aceitar essas novidades. Pois é, e é nesse ponto que ele confronta direto aqueles que ele chama de superapóstolos. Esses superapóstolos. Quem seriam eles exatamente? Provavelmente pregadores que impressionavam, talvez pela retórica, pelo status, né? Possivelmente. Talvez até cobrassem pelos ensinamentos, o que Paulo não fazia ali. Exato. E Paulo afirma com todas as letras que não é inferior a eles, mesmo admitindo, olha só, não ser um orador treinado em técnicas de eloquência. Aham. Mas ele insiste que o conhecimento dele é genuíno e que isso, na verdade, ficou bem claro para os próprios corintos. Sim, e isso nos leva a um ponto crucial, né? A defesa que ele faz da escolha dele de pregar de graça em Corinto. Ah, isso é importante. Ele contrasta essa atitude com a de outros. Chega a usar uma palavra forte, despojar outras igrejas. Quer dizer que ele recebeu ajuda de outros lugares. Isso, como as igrejas da Macedônia. Ele diz que recebeu sustento delas justamente para não ser um peso financeiro para os coríntios, entende? Entendi. Para poder servi-los livremente. Exatamente, e ele faz questão de dizer que vai manter essa postura. E até pergunta, com uma pitada de ironia, se foi pecado ele se humilhar para que eles fossem exaltados. Nossa, que pergunta. E aí o tom dele sobe mesmo, né? Quando ele descreve esses oponentes. Sobe. Ele não mede palavras. Chama de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, gente que se disfarça, que usa máscara para parecer seguidor de Cristo. É pesado. E a comparação que ele faz é chocante. Diz que isso nem é de espantar, já que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Uau! Essa comparação mostra a gravidade da coisa. Na visão de Paulo, claro. Não é só uma discordância teológica simples. Não mesmo. É um engano que ele vê como perigoso, deliberado. E ele adverte que o destino dessas pessoas vai ser condizente com as ações delas. Fica muito clara a linha que ele traça, então. Sim, entre o serviço autêntico a Cristo e essa imitação enganosa. E então ele entra naquela parte que ele mesmo chama de vanglória, quase pedindo desculpas por ter que fazer isso. É quase um constrangimento para ele, parece. Ele diz algo tipo, já que tantos se orgulham por padrões humanos, por critérios da carne, eu também vou me orgulhar. Parece um desafio irônico, né? Especialmente quando ele observa como os coríntios, que se achavam tão sábios, toleravam esses líderes que os exploravam, dominavam. E até desrespeitavam abertamente. Exato. Mas o interessante é como a vanglória de Paulo é totalmente inesperada. É um paradoxo total. Como assim? Ele não se exalta por poder, por habilidade retórica, nada disso. Começa listando as credenciais básicas: hebreu, israelita, descendente de Abraão, servo de Cristo. Ok. O básico, né? Mas aí ele imediatamente muda o foco e mergulha num relato impressionante, não de sucessos, mas de sofrimentos, como prova do ministério dele. Ah, a famosa lista. A lista: prisões frequentes, açoites brutais, perigo de morte constante, as chibatadas judaicas, as varadas romanas, apedrejamento, 3 naufrágios, tempo à deriva no mar. É uma lista de tirar o fôlego, realmente. É quase inacreditável. E continua, né? Sim, perigos constantes, em rios, de assaltantes, dos próprios compatriotas, dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar e até entre os falsos irmãos. Impressionante. Menciona trabalho exaustivo, noites sem dormir, fome, sede, jejuns frequentes, frio, nudez. É muita coisa.
E como se não bastasse tudo isso, ele ainda fala da pressão diária, da preocupação profunda dele com todas as igrejas. Aquela pergunta que ele faz é muito forte, né? Quem enfraquece que eu não sinta essa fraqueza também? Quem tropeça que eu não me consuma de indignação? Mostra uma empatia, uma conexão profunda. Total. E o ponto alto dessa loucura de se vangloriar, como ele mesmo admite que pode parecer, Que é o quê? é a afirmação central. Se tenho de me gloriar, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele inverte tudo, Ele não busca reconhecimento nos triunfos convencionais. de jeito nenhum, mas na própria vulnerabilidade. E para ilustrar, ele conta aquele episódio específico e até humilhante da fuga de Damasco. Descendo num cesto pela muralha. Exato. É nesse tipo de fraqueza que ele parece encontrar a marca mais autêntica do serviço dele a Cristo. E ele termina invocando Deus como testemunha, dizendo que não está mentindo. É um capítulo de uma intensidade, assim, notável. Revela a paixão do Paulo, a batalha dele contra essa oposição interna. Sim, E essa defesa tão particular da autoridade dele, né? Não baseada em demonstração de força, mas na exposição da própria fragilidade, do sofrimento pelo evangelho. exatamente. E fica a reflexão pra gente, né? E o mundo que, bom, tantas vezes aplaude a autoconfiança, a performance, a exibição de poder como sinal de liderança. Sim, o sucesso visível. O que a gente pode aprender dessa perspectiva? Essa que encontra na fraqueza, na vulnerabilidade, as credenciais de um serviço genuíno e de autenticidade espiritual. É algo para se pensar, né? Com certeza, uma perspectiva bem diferente do que a gente costuma valorizar.